Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Gente, nós vamos começar o estudo agora desse livro aqui, ó, Pedagogia do Oprimido, beleza? Livro complexo, tá? Não é fácil, mas a gente vai tentar torná-lo fácil. Se você pegar esse livro para ler uma hora, é óbvio que toda a leitura de Paulo Freire requer atenção, muitas vezes um dicionário do lado, e até confesso para vocês que às vezes eu não entendo muito algumas coisas que o Paulo Freire quer dizer, em decorrência da complexidade. Aliás, Paulo Freire é bastante julgado por muitos conservadores, né? Pessoas que não gostam muito desse posicionamento crítico com relação à sociedade, aos grupos elitistas e tal, e, enfim. Mas isso aí é só para nós introduzirmos o tema, para a gente falar que Paulo Freire é complexo desde o momento que a gente abre o livro até quando a gente fala sobre ele com os diversos grupos. Existem muitas opiniões sobre Paulo Freire, favoráveis, opiniões contrárias ao trabalho dele, mas a gente vai ver que essa obra ela tem muito conteúdo importante e que realmente a educação precisa, né, desse conhecimento, desse esclarecimento, ok? E obviamente a gente vai direcionar isso para o concurso público, né? Para que você possa entender Paulo Freire, levar isso para a sua vida, obviamente, mas também responder questões na sua prova, tudo bem? Vejamos lá, olha lá. Então, Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire. Primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês aqui é a justificativa, tá? A justificativa. Por que Pedagogia do Oprimido? De onde vem tudo isso e tal? Então, o Paulo Freire retrata um momento em que nós vivemos. E para ele, o momento em que nós vivemos é um momento de dramaticidade. A dramaticidade. Ok? E essa dramaticidade decorre do quê? De muitas coisas acontecendo, desigualdade, luta de classe e, óbvio, a gente sempre precisa levar em consideração que o Paulo Freire tem como base da filosofia o Marx, né, o Hegel. Então ele é marxista e ao mesmo tempo ele também vamos dizer assim, ele se apoia na dialética de Hegel e também na de Marx, né? E sem querer falar de filosofia aqui, o pensamento do Paulo Freire é um pensamento revolucionário, vamos dizer assim, a proposta é essa, né? Então, o momento que nós vivemos é de dramaticidade, e dentro desse momento aqui, vivendo, né, esse momento, estão os homens. E os homens reconhecem vamos dizer assim, que sabem pouco sobre si mesmos, né? Então, para o Paulo Freire, os homens reconhecem o seu pouco saber de si. Uma coisa que eu quero só te orientar é calma, tá? Se as coisas vão começando complexas e tal, daqui a pouquinho vai ficar fácil e a gente vai ter uma visão do todo, tá? Então, o que seria isso, né? Reconhecer o seu pouco saber de si. Existem questões filosóficas que o Paulo Freire não traz aqui nessa obra, mas em outros textos ele até nos leva a essa reflexão, que são as questões filosóficas fundamentais. De onde nós viemos, de onde nós viemos, para onde nós vamos e tudo mais. Mas numa visão marxista, quando eu olho para a sociedade, eu enxergo o quê? Luta de classes. E aí é muito importante eu entender o seguinte: quem sou eu nesse cenário de embate, né? Nesse cenário de disputas e tal? Então é muito relacionado a isso, essa ideia. Então esses homens, vamos dizer assim, eles vão fazer perguntas sobre a realidade, né? Então esses homens, nós, né? Nós homens fazemos indagações, nós oferecemos respostas a essas indagações e fazemos novas perguntas sobre as respostas que oferecemos. Novas perguntas. Então, isso tudo para entender, afinal, em que mundo nós vivemos, né? Qual é o nosso papel, como chegar a uma concepção adequada de homem e tal. E diante disso, nós percebemos o quê? Que o homem não tem toda a verdade em suas mãos, ele não tem resposta para tudo, ele desconhece o futuro, não é? Então o homem é um ser inconcluso. Tá? Então o homem, disso a gente tira que o homem
é um ser inconcluso. O que é isso, ser inconcluso? Está sempre buscando algo, tá? Sempre buscando algo. A expressão que o Paulo Freire usa, né, é que esse homem inconcluso ele está em constante movimento de busca. Movimento. Ok? Constante movimento de busca. E uma coisa importante, esse homem é consciente da sua inconclusão. Então, assim, nos livros e nos textos de Paulo Freire, o que você vai achar? A concepção marxista do homem. O homem é um ser inconcluso, ele é um ser histórico, ele é um ser social, ele vive em sociedade, ele é um ser que necessariamente age sobre a natureza para garantir a sua subsistência, só que ele compete nesse cenário com outros grupos. Ele compete. Por quê? Porque como nós vamos ver aqui na pedagogia do oprimido, a desigualdade social ela é resultado de uma sociedade de luta de classes. Ela foi historicamente construída, né? Então tudo que acontece na nossa vida não é, em termos sociais, não é determinado pela natureza. A natureza não quis que algumas pessoas nascessem mais pobres e outras mais ricas, algumas com mais prestígio e outras com menos prestígio. Isso tudo é construção da história do homem. Só que o homem não parou de se construir, de se reconstruir. Isso é um movimento constante. Portanto, nós chegamos à concepção de que o homem é um ser inconcluso e nós somos conscientes, né, dessa inconclusão, ok? Então, quais são as possibilidades desse homem inconcluso? Então, esse homem inconcluso, ele vive diante de possibilidades. Quais são as possibilidades? São duas. A humanização ok? A humanização, tá? E a desumanização. Humanização e desumanização. São essas as duas possibilidades. Ok? Agora, vejam, dentro da história que nós produzimos, existe humanização e existe desumanização. Dentro da história que nós produzimos, dentro do contexto que nós construímos, que é um contexto concreto, é um contexto real, é a vida objetivada. Existe humanização, existe desumanização. Tá? Se eu for falar de, vamos dizer assim, de humanização, eu tenho que entender que essa é a vocação do homem. A vocação do homem é viver uma vida humanizada. Tá? Então, só ela é a vocação do homem, enfim. Então, vamos colocar aqui, vocação do homem. Tá? Agora eu pergunto para você, olha aí ao redor, noticiários, a sociedade em que nós vivemos, principalmente num país como o Brasil. Existe humanização? Todas as pessoas estão prontas para ajudarem as outras? Todas têm em mente essa necessidade? As pessoas estão abrindo mão de seus excedentes para fazer com que aquelas pessoas que não têm nada possam ter alguma coisa? Não, não é isso que está acontecendo. Então, quer dizer, apesar da humanização ser a nossa vocação, ela é negada. Tá? Ela é negada. Nós, homens, apesar de termos vocação para a humanização, nós construímos um cenário de desumanização em que a humanização é negada. Tudo bem? Olha onde vai chegando essa reflexão do Paulo Freire, né? Ok? Então, essa vocação aqui do homem é negada na vida concreta, na vida material. E a desumanização? É uma possibilidade, mas não é vocação, tá? Não é vocação, é só uma possibilidade. Interessante é que nós convivemos com essa possibilidade, ela se torna real, né? Aquilo que se concretiza na realidade é justamente a desumanização, ok? Bom,
Quando eu falo ainda em invocação negada, que eu acho que é o ponto mais importante para nós aqui, eu quero dizer o seguinte, que na sociedade em que nós vivemos, existe o quê? Violência. Existe opressão. Existe injustiça, etc. Tudo bem? Então é justamente isso aqui, ó. Tranquilo, não é? Bom, só quero colocar aqui para vocês uma observação, que eu adoro fazer observações. Vou fazer aqui em cima, tá? Para ficar bem didático, bem bagunçado mesmo. Vamos colocar aqui assim, ó. A desumanização é um fato concreto. Nós vivemos com ele. Nós vemos todos os dias, é fato na nossa vida social, ok? No entanto, gente, o que nós temos que entender é que isso aqui não é um destino que foi dado ao homem, como eu falei agora há pouco. Só vou reforçar isso. A desumanização é um fato concreto, mas não é um destino dado. Não é um destino dado. É o que então, Vinícius? Aqui a gente entra num ponto importante. É o seguinte, é resultado de uma sociedade injusta, de uma ordem injusta, tá? Ok? E essa ordem injusta, ela foi construída pelo opressor, pelos opressores. Então, ela é resultado de uma ordem injusta. Tá? Essa ordem injusta é a ação violenta dos opressores sobre os oprimidos. Agora, olha que interessante isso. A existência da desumanização faz com que a luta pela humanização tenha sentido. Faz todo sentido nós falarmos em luta pela humanização. Uma vez que a realidade que se propõe hegemônica é de opressão, existe um opressor ditando regras. Então, falar em luta para superar essa violência é algo que tem um significado, é algo que faz sentido. Por quê? Porque nós construímos a sociedade concreta, ela é histórica, nós construímos ao longo da história. Isso quer dizer o quê? Que se num determinado momento construiu-se desigualdade, a gente precisa agora superar isso. Nós precisamos desconstruir a realidade desigual e reconstruir uma realidade de igualdade, tá bom? Então essa é a ideia. A existência da desumanização dá sentido à luta pela humanização, à luta contra as injustiças, contra a alienação. Portanto, dá sentido ao processo de desalienação do sujeito, do oprimido, no caso, não é? Bom, existe aqui um ponto que é a contradição opressores e oprimidos, tá? Então, a contradição opressores, oprimidos, ok? Aí, sua superação. Então, um novo tópico para nós aqui, a contradição opressores oprimidos, sua superação. Beleza? Quem que é o... Antes de qualquer coisa, eu só tenho que entender o seguinte, quem é o opressor nessa história? O opressor é o ser mais. Aquele que... É aquele que, vamos dizer assim, se sobrepõe a alguém e justifica o seu
o seu poder, vamos dizer assim, a sua influência, sua capacidade o seu privilégio, seus benefícios, né, sua renda, enfim, seu poder na sociedade. Então, o opressor é o ser mais. É óbvio que para ser mais, você tem que ser mais do que alguma coisa, né? O oprimido é o ser menos. Então, aqui existe clara a ideia de superioridade do opressor e de inferioridade do oprimido. Ok? A existência de um ser menos, tá, é que leva o oprimido a lutar contra quem o fez menos. O ser mais é que faz o oprimido menos. Então, o fato desse ser menos existir, que isso aqui é uma condição, tá? Então, eu poderia dizer assim, em outras palavras, o fato de existir essa condição do ser menos leva o oprimido a lutar contra quem o fez menos, tá? Então, vamos colocar aqui. O ser menos, né? Leva o oprimido a lutar contra quem o fez menos, tá? Essa luta tem sentido? Essa luta tem sentido. Agora, aqui vem uma grande discussão. Esse oprimido aqui, ele não pode querer ser o opressor. Entenderam? Isso aqui é um ponto crucial da obra. Vejam, o oprimido, na luta do processo de libertação, de emancipação, a gente vai falar muito disso, ele não pode querer ser o opressor, porque senão essa luta não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque, vejam, se eu quero desconstruir os processos de desigualdade, de violência, de injustiça dentro da sociedade, eu não posso construir novos processos. Tudo bem? Então isso tem que ficar bem claro para nós. A luta do oprimido só faz sentido desde que ele não queira ser o opressor de um novo oprimido ou de um outro oprimido. Tudo bem? Ele tem que querer, na verdade, superar a condição. Então esses oprimidos, eles não podem se sentir opressores do ponto de vista ideal. Porque se eu, por exemplo, falo assim, eu não quero mais ser uma pessoa explorada na minha empresa. Eu quero agora ter a minha empresa para explorar alguém. Não é autêntico esse pensamento, ele não é legítimo e ele não é, esse idealismo, ele não é o que nós precisamos, né, para superar as desigualdades sociais. Bom, então esse oprimido aqui, esse ser menos, ele tem que ser o quê? Qual que é o papel dele na sociedade? Se não é ser o opressor, ele tem que ser um restaurador da humanidade. Tá? Seu papel é ser restaurador da humanidade. Tá aqui. Seu papel é ser restaurador da humanidade. Beleza, né, gente? Beleza. Nós estamos diante, então, do quê? De uma luta dos oprimidos, né, que no caso é sugerida. Então a gente está diante dessa situação, de uma luta humanista e histórica dos oprimidos. Ok? Uma luta humanista e histórica dos oprimidos. E cuidado, viu, que... Por quê? Porque eu falei que o papel do oprimido é esse, ser restaurador da humanidade. Agora, cuidado, porque esse termo humanista aqui, ó, ele vai se confrontar com um outro termo daqui a pouco. Tá? Com outro termo daqui a pouquinho. Então, a gente tem que ficar atento, eu vou trazer isso para vocês.
Isso quer dizer o quê? Se essa luta é uma luta humanista e é histórica, a preocupação do oprimido é consigo e com o outro. A preocupação dele é consigo, oprimido, e com o outro opressor. Ok? Qual é o papel, então, voltando à ideia de restaurador da humanidade? É libertar si mesmo da condição de oprimido e libertar o opressor da condição de opressor. Tá vendo? O papel é como se fosse um papel duplo. Então, o papel do oprimido é libertar-se a si e aos opressores, que precisarão reconhecer a sua condição. Precisarão reconhecer, tá? Agora, o que acontece? Essa luta tem que partir do próprio oprimido, porque quando o opressor quer amenizar a debilidade do oprimido por algum motivo, Paulo Freire entende que essa atitude do opressor não é uma atitude autêntica. Ele não quer, na verdade, criar uma situação de igualdade. Ele quer simplesmente apresentar uma certa caridade, uma certa ação de caridade. Então ele faz algo pelo oprimido, um pouco pelo oprimido, mas sem com isso querer se desvencilhar das suas regalias, do seu poder, dos seus benefícios. E com isso, a gente pode entender, a partir de Paulo Freire, que a ação do opressor é de falsa caridade. Vejam, nós temos muitas políticas sociais no Brasil que nunca resolveu o problema da carência do povo brasileiro, das massas, seja na saúde, seja na educação. Apesar de tantas e tantas e tantas políticas educacionais, até com apoio do Banco Mundial, da Unesco, apesar disso, nós nunca conseguimos construir um cenário educacional 100% garantidor da qualidade e da emancipação do sujeito. Por quê? Porque isso não convém à elite. Quando outros autores, que não o Paulo Freire, outros autores dizem isso sobre gestão da educação, até mesmo quando falam de didática, relação professor e aluno, e envolve um pouco de políticas públicas, quando esses autores, como Libânio, por exemplo, né, como Paulo Roberto Padilha, quando esses autores falam que as políticas públicas existentes, Celso Vasconcelos, Gadotti, Moacir Gadotti, né, quando eles dizem que elas, na verdade, elas apresentam uma situação que é conveniente para a elite e acaba oferecendo uma certa ajuda em doses homeopáticas às massas, eles estão dizendo isso. O opressor, ele quer fazer uma caridade, mas ele não quer, de fato, gerar uma grande revolução que possa tornar essa sociedade igualitária. Então a gente precisa refletir justamente sobre isso, ok? Bom, visto isso, gente, o que nós vamos entender é o seguinte, que quando o opressor quer amenizar a debilidade do oprimido, a partir do poder que ele tem, tá? Isso vai soar, eu vou colocar aqui só a expressão, tá? Como uma falsa generosidade. Então anota tudo que eu falei aí. Generosidade. Anota tudo que eu falei, porque senão depois não vai ter sentido isso para você, tá? De onde vem essa falsa generosidade? É justamente da ação do opressor de tentar amenizar a debilidade do oprimido a partir do poder que ele tem. Ok? Então, assim, qual é o poder que pode realmente libertar o opressor e o oprimido? Somente o poder que nasce da debilidade do oprimido. Tá? Somente esse poder. Então, eu vou até escrever aqui, ó, somente o poder que nasce da debilidade do oprimido, tá? Pode libertar ambos. Vou colocar assim, né? Libertar ambos.
tanto o oprimido quanto o opressor. Tudo bem? Vejam lá um trecho. Quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para entender o significado terrível de uma sociedade opressora? Quem, na verdade, sofre na pele o problema da opressão? É o oprimido. É ele que tem esse esclarecimento, ou que pode chegar melhor a esse esclarecimento. Quem sentirá melhor que eles os efeitos da opressão? Quem mais que eles para ir compreendendo a necessidade da libertação? Libertação a que não chegarão pelo acaso. Ninguém vai vir dar de graça, só toma seus direitos, seus benefícios. Não vai acontecer isso. Mas pela praxis da busca. E praxis da busca envolve força, envolve luta, envolve conflito. Ok? Pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela. Luta que, pela finalidade que lhe derem os oprimidos, será um ato de amor, com o qual se oporão ao desamor contido na violência dos opressores, até mesmo quando esta se revista de falsa generosidade referida. Então, até mesmo quando o opressor fala, olha, toma a esmola que eu estou te dando em termos de direitos, de benefícios, enfim, é preciso lutar contra isso, ok? Então aí nós temos o quê? Aí nós temos a pedagogia libertadora. A pedagogia libertadora é que vai superar a contradição. Ela que é capaz de superar a contradição entre opressor e oprimido. O opressor não consegue superar essa contradição. Tá? Por quê? Porque ele não vai se identificar, vamos dizer assim, com a causa do oprimido. Ele não vai conseguir se ver do outro lado, porque ele não entende o outro lado. Essa é a ideia que está sendo passada. Ele não entende o outro lado. Ok? Por isso, falsa generosidade, falsa caridade. Caridade de alguém que dá um pouquinho sem entender todo o problema, a complexidade dele. E a pedagogia libertadora, que leva à emancipação do sujeito, a consciência dessa realidade, para que ele possa, então, agir, é a responsável pela superação dessa contradição. Porque o oprimido, quando agir, quando lutar, a missão dele é se emancipar e libertar o opressor também. E aí elimina-se a contradição. É utópico, mas como Paulo Freire fala, é uma utopia que nós precisamos vivê-la, para buscar o máximo possível de igualdade que nós pudermos. Não é? Bom, vou parar por aqui nessa primeira parte. Tá? Eu acho que aqui a gente já tem um bom cartão de visita do que vem pela frente na obra Pedagogia do Oprimido. E na próxima aula eu continuo trabalhando essa justificativa. Por que de Pedagogia do Oprimido? Por que da obra? E qual é a situação, a realidade, o panorama que nós vamos percorrer no decorrer desse livro. Ok? Até daqui a pouco.